Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de A Estratégia do Dia da Bloomberg Linha. Eu sou a Daiane Pinotti e hoje a gente tem manchetes que vão de mísseis à mosca parasita, passando por gasoduto argentino. Sim, é um episódio com altitude e profundidade ao mesmo tempo. Antes de entrar nos temas do dia, vamos para essas manchetes que chegaram enquanto você dormia. O Irã lançou mísseis contra Israel e jogou mais uma bomba, no sentido figurado, nas negociações para encerrar a guerra. O Oriente Médio, que a gente pensava que ia esfriar, voltou a ferver. A ANAC está com verba congelada e isso ameaça a chegada de novos aviões no Brasil, o que basicamente significa: prepare o joelho para mais um voo com assento apertado em aeronave que conheceu no século XX. E a Vaca Muerta, o gigante de petróleo e gás da Argentina, vai precisar de mais de 10 bilhões de dólares para abastecer Brasil e os vizinhos. Agora os temas do dia. Primeiro, uma praga que o Texas achava que tinha derrotado há 50 anos, voltou. A lagarta rosca, parasita que mata gado por dentro, foi detectada em bezerros no Texas e chegou num momento péssimo, com o rebanho americano no nível mais baixo em 75 anos. Vamos entender o que isso significa para o bolso de quem come carne. E o segundo tema, a Pfizer decidiu que não vai ficar de fora da maior corrida farmacêutica do século. A empresa entrou de cabeça no mercado de remédios para a obesidade, com novos dados de um medicamento que pode ser tomado uma vez por mês, e ambições de virar o jogo contra a Lilly e Novo Nordisk. Então fique com a gente, mas antes não se esqueça de seguir a gente aqui, caso ainda não siga, e bora pro episódio. Em 1970, o Texas derrotou uma das pragas mais letais da pecuária americana. Em 2025, ela voltou. A lagarta rosca, e eu vou me arriscar a falar o nome científico dela, é Cochilomia omnivorax. Nome popular que já entrega horror, né? É uma mosca parasita cuja larva literalmente come carne viva. Ela deposita ovos em qualquer ferida aberta de animal de sangue quente. Um corte de arame, uma marca de vacinação, o umbigo de um bezerro recém-nascido. As larvas eclodem, se enterram no tecido e começam a se alimentar de dentro para fora. Se não tratado, um animal pode morrer em semanas. Nos anos 60 e 70, combater essa praga era trabalho manual e exaustivo. Lupe Nieto, hoje com 80 anos, saía todo dia com uma equipe de 30 vaqueiros no rancho HP El Saus, no Texas. Os alforjes das montarias carregavam duas coisas: o almoço num lado, os medicamentos do outro. Era literalmente uma rotina de guerra. Depois de décadas de esforço, o governo americano erradicou a lagarta em 1970 usando uma estratégia elegante. Libertou centenas de milhões de moscas esterilizadas nas áreas infectadas. Como a mosca só se reproduz uma vez na vida, as populações colapsaram. Missão cumprida. O problema é que depois da vitória, o governo achou que podia relaxar. A produção de moscas estéreis foi reduzida e concentrada em uma única instalação, no Panamá, para proteger os Estados Unidos inteiro. Isso é o tipo de decisão que parece razoável numa planilha de orçamento e catastrófica quando a mosca reaparece. E ela reapareceu, vejam só. No início desta semana, inspetores do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, detectaram larvas da lagarta rosca em um bezerro de 3 semanas em La Prairie, Texas. Um segundo caso foi confirmado nas proximidades dias depois. A praga estava de volta e chegou num dos piores momentos possíveis. Tá, mas e por que o pior momento? Porque o rebanho bovino americano está no menor nível em 75 anos. 7 décadas e meia de crescimento e reposição foram erodidos por anos de seca, custo alto de ração e pressão econômica sobre os produtores rurais. O setor estava tentando se reconstruir. Aí aparece a lagarta. O USDA estabeleceu uma zona de controle de 20 quilômetros ao redor dos casos confirmados. Nenhum animal de sangue quente pode sair da área sem inspeção de um funcionário de saúde animal. As equipes redirecionaram moscas estéreis existentes para a região. 8 milhões de moscas por semana liberadas por via terrestre e aérea. 28 pessoas foram enviadas para lidar com a logística. Mas o problema maior é que a solução de longo prazo ainda está sendo construída.
literalmente. O USDA está investindo 750 milhões de dólares em uma nova fábrica de moscas estéreis na base aérea de Moore, em Edinburgh, no Texas. A previsão é que comece a operar em quantidade relevante só no final de 2027. Por enquanto, o país depende do que tem. Os fazendeiros estão se adaptando como podem. Fred Nieto, filho de Lupe e atual operador do rancho El Saus, está pensando em mudar a época dos partos para os meses mais frios, quando as condições são menos favoráveis para a mosca se reproduzir. Ele também fala em drones para monitoramento e medicamento preventivos para os bezerros, tentando compensar com tecnologia o que perdeu em mão de obra. Hoje o rancho tem 3 vaqueiros e não 30. O pecuarista Stephen Dibble disse que o ressurgimento não foi surpresa. Ele acompanhava o avanço da praga pelo México há 18 meses. Mesmo assim, está reavaliando protocolos de vacinação, marcação de orelhas, castração e cronogramas de manejo, tudo para reduzir ao máximo as feridas abertas que a mosca pode usar como porta de entrada. Tem também um lado político da história. A secretária de Agricultura dos Estados Unidos, Brooke Rollins, defendeu a decisão de proibir a importação de gado mexicano, medida que está em vigor há mais de um ano e foi tomada exatamente para tentar evitar que a praga cruzasse a fronteira. A proibição fechou alguns confinamentos que dependiam do gado mexicano e contribuiu para o aumento nos preços da carne bovina, o que virou assunto político nas eleições de meio de mandato. Rollins admitiu o impacto nos preços, mas disse que o presidente concordou que proteger os produtores era a prioridade. Sid Miller, comissário de Agricultura no Texas, foi menos diplomático. Criticou o USDA por uma resposta lenta, burocrática e incompleta e pediu mais uso de iscas e inseticidas. Alguns fazendeiros têm medo do oposto, que uma resposta excessivamente rígida, com quarentenas longas demais, sufoque ainda mais um setor que já está no limite. E há o risco reputacional. A Geórgia anunciou que vai restringir a entrada de animais provenientes de 12 condados do Texas. Existe preocupação real de que outros países possam proibir a importação de carne americana se o susto não for controlado rapidamente. O pecuarista Tucker Brown resumiu bem o sentimento do setor. Ele cresceu ouvindo as histórias do pai sobre a lagarta rosca. O pai Donnell, que a conheceu na infância, já estocou sprays de aerosol. Tucker planeja usar Duramectin nos bezerros como proteção preventiva, abre aspas. Só ouvi as histórias e espero nunca ter que tratar uma, disse Tucker. Mas a realidade é que isso pode acontecer mais cedo ou mais tarde. 50 anos atrás, o Texas venceu essa batalha na base do esforço humano e da ciência criativa. Agora vai ter que vencer de novo, com menos vaqueiros, mais tecnologia e a esperança de que a fábrica de moscas estéreis fique pronta antes que a praga decida explorar o interior do país. Existe uma corrida farmacêutica acontecendo agora que é, sem exagero, uma das maiores oportunidades comerciais do século. E a Pfizer acabou de anunciar que não vai ficar de fora. A obesidade virou o novo petróleo da indústria farmacêutica. Eli Lilly e Novo Nordisk descobriram isso antes de todo mundo, lançaram o Zepbound e o Wegovy, ambos injeções semanais para perda de peso que viraram fenômeno global, e viram suas ações e seus faturamentos dispararem. O mercado que se abriu é imenso. Centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo com sobrepeso ou obesidade dispostas a pagar caro por um tratamento eficaz. A Pfizer chegou atrasada nessa festa, mas ela chegou com carteira grossa e um plano ambicioso. No ano passado, a empresa comprou a Metsera, uma startup de biotecnologia especializada em medicamentos para a obesidade, por 10 bilhões de dólares. 10 bilhões, não é aposta tímida. E agora, na reunião da Associação Americana de Diabetes em New Orleans, a Pfizer abriu o jogo sobre o que ela tem nas mãos. O medicamento se chama Berobenatide, é meio complicado. É uma GLP-1 de ação prolongada, a mesma classe de compostos que gerou o Wegovy e o Zepbound, mas com uma diferença potencialmente decisiva. Ele pode ser tomado uma vez por mês e talvez até a cada 3 meses no futuro. Os concorrentes líderes são semanais. Menos picadas, menos inconveniência, mais adesão ao tratamento. Para quem já tentou seguir uma rotina de medicação semanal, sabe que a diferença prática é enorme. Os dados apresentados são animadores.
Pacientes que receberam a dose semanal mais alta perderam 15,9% do peso corporal em 8 meses, sem sinal de platô, ou seja, o efeito não estava desacelerando. Um estudo separado com diabéticos mostrou boas melhorias no controle do açúcar no sangue e baixas taxas de abandono do tratamento, o que no mundo dos remédios crônicos é uma métrica crítica. Pacientes que param de tomar não são pacientes que compram mais. Em fevereiro, a Pfizer tinha decepcionado investidores com dados mais modestos, 12,3% de perda de peso em 28 semanas na versão mensal. Os novos dados de 14 meses mostram quase 15% na dosagem mensal. A trajetória é positiva e a empresa está apostando que ela vai continuar melhorando. Chris Boshoff, diretor científico da Pfizer, definiu o Perobenatide como a primeira etapa de um portfólio mais amplo. A empresa não quer apenas um remédio de obesidade, quer construir um ecossistema de saúde metabólica. Pílulas, terapias combinadas, tratamento para apneia do sono, osteoartrite no joelho e condições estritamente associadas à obesidade. É uma estratégia de longo prazo e cara. Só para o Perobenatide, a Pfizer está conduzindo 10 estudos clínicos em larga escala em 2026. 10 estudos, e isso representa menos da metade do programa total de obesidade da empresa. Mas tem um porém importante. Mesmo que tudo corra bem, ainda faltam vários anos para que o produto chegue aos pacientes. O desenvolvimento farmacêutico é lento, caro e cheio de surpresas desagradáveis. A Pfizer sabe disso melhor do que ninguém. Afinal, já teve fracassos anteriores na área de obesidade que a atrasaram consideravelmente. A grande aposta da empresa é que sua escala e infraestrutura são diferenciais reais. Enquanto a Eli Lilly e Novo Nordisk tiveram dificuldades no começo para fabricar quantidade suficiente dos remédios para atender a demanda, o que gerou listas de espera e preços absurdos, a Pfizer já tem 8 instalações de injetáveis estéreis espalhadas pelo mundo. Ela está internalizando a produção dos medicamentos da Metsera, que antes dependia de um fabricante terceirizado. E o Perobenatide tem outra vantagem de fabricação. Requer muito menos ingrediente ativo do que os concorrentes, o que pode tornar a produção mais barata e escalável. Jim List, chefe do Departamento de Medicina Interna da Pfizer, contratado no ano passado exatamente para revigorar a área, argumenta que a empresa tem algo que os rivais da obesidade não têm na mesma escala: uma rede enorme de relacionamentos com médicos de atenção primária. O Lipitor, o anticoagulante Eliquis, outros blockbusters da Pfizer foram construídos exatamente sobre esse tipo de base. E a obesidade está cada vez mais sendo tratada nos consultórios de clínica geral, não nos especialistas. A Pfizer também está usando acordos na China como laboratório para testar estratégias de lançamento antes de chegar ao mercado americano. É uma jogada inteligente, permite errar barato, aprender rápido e chegar nos Estados Unidos com um manual já testado. Boshoff tem uma visão de longo prazo que vai além dos medicamentos atuais. Ele acredita que o tratamento da obesidade vai se tornar cada vez mais individualizado, assim como aconteceu com o câncer nas últimas 2 décadas. Hoje, todo mundo recebe basicamente a mesma classe de remédio. No futuro, os tratamentos serão adaptados por genética, biomarcadores, preferências do paciente e complicações específicas. Quem construir o portfólio mais amplo para essa medicina personalizada vai levar vantagem. É uma corrida com muitos concorrentes. A Pfizer chegou depois, mas chegou com 10 bilhões de dólares, infraestrutura global e a memória de que já transformou mercados antes, do colesterol à pandemia. A questão não é se ela vai competir, é se vai chegar a tempo de importar. Bom, eu sou a Daiane Pinotti e você ouviu a estratégia do dia. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o episódio de hoje. Mas antes de ir, um pedido especial, gente. A Bloomberg Linha está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Canal de Economia e Negócios e a gente precisa do seu voto. O link para votar está na descrição desse episódio. Leva menos de 1 minuto e significa muito pra gente. Conto com seu voto e a gente se vê amanhã. Até lá!